Um metrô para Sete Além. Só porque vocês deixaram um like bonito pra mim. Então vamos lá. Olá, este relato que vou contar agora foi de 2 meses atrás que eu escrevi esse e-mail, um metrô para Sete Além. Eu vou usar nomes fictícios, contudo, o acontecido é real. Aconteceu comigo e com o meu namorado. Então, aconteceu comigo, nomes todos fictícios, né? Beleza. Aconteceu comigo, João, e com o meu namorado, Vitor. Somos de Recife, cidade completamente assombrada, a cidade mais assombrada do Brasil. Fomos certa noite para a festa de um amigo nosso com outros amigos da faculdade. Eu, João, meu namorado Vitor e mais 3 amigos. A festa acabou às 3 horas da madrugada e esse horário não tinha ônibus para voltar para casa. Estávamos sem dinheiro para pagar corrida particular. Então decidimos ir andando por uma avenida principal com a esperança de encontrar algum estabelecimento aberto para nos abrigar. Com muito medo, depois de andar 1 hora, encontramos um posto de gasolina e paramos nele. Nos sentimos mais seguros e ficamos até começar a passar os ônibus. Quando começou a passar os ônibus, pegamos o primeiro que chegou e paramos em uma integração de ônibus e metrô. Nossos amigos foram pegar um ônibus e eu e o meu namorado fomos pegar o metrô. Esperamos o metrô abrir, uns 10 minutos, e pegamos o primeiro que chegou. No vagão em que estávamos, só tinha nós 2. Sentamos um de frente para o outro por questões de segurança e para ampliar a visão. Afinal de contas, nunca se deve confiar, né? Meu namorado encostou a cabeça e deu um cochilo, e o metrô já tinha passado 2 estações. Eu, muito apreensivo, percebi que a velocidade do metrô estava diminuindo, e ao olhar na janela, percebi que o céu estava escuro. Porém, já era pouco mais de 5 da manhã, e o dia já estava claro aqui essa hora. O metrô parou em uma estação e eu olhei que a estação estava totalmente diferente do que deveria estar, com um aspecto de velha, antiga, e assim que as portas do metrô se abriram, começou a entrar um vento muito frio, mas muito frio mesmo. E logo entrou uma senhora e sentou próximo a nós. Meu namorado continuava cochilando, e nessa hora eu fiquei tentando acordá-lo, mas ele não acordava. Cheguei a dar beliscões, mas nada dele acordar. O metrô começou a andar, porém muito devagar. E aquela senhora quieta, com a cabeça baixa e os cabelos misturados em preto com algumas mechas brancas. Provavelmente sem pentear. E provavelmente sem pentear há um bom tempo. Chegando em outra estação, o trem parou. A senhora levantou e veio em nossa direção dizendo: "Saiam daqui, vocês não deveriam estar aqui." Eu apenas olhava para ela fixamente com muito medo. Ela tinha um rosto desgastado e uma voz cansada. E pediu isso 3 vezes e saiu do vagão. O trem começou a andar novamente, lentamente, e foi aumentando a velocidade e estávamos sozinhos de novo. Eu, desesperado, fiquei empurrando meu namorado e gritando para ele acordar. E aí ele abre os olhos, como se não tivesse entendendo nada, e perguntou o que aconteceu. E percebeu que eu estava desesperado, suando, porém com as mãos muito geladas. E eu, na hora, nem consegui explicar. Ao perceber, olhando para a janela, o dia estava claro novamente. Quando chegamos em casa, conversamos e contei o que aconteceu. E ele disse: "Amor, eu vi um vídeo sobre isso. É um lugar que se chama Sete Além." Eu sou bastante cético para tudo, porém vimos uns vídeos sobre Sete Além e as histórias se pareciam muito com tudo aquilo que eu vi, principalmente a fala da senhora, do tipo: "Você não deveria estar aqui." Eu não sei se eu acredito ou não, mas que foi real foi, e nunca mais pego o metrô nessa hora. Beleza. Foi agora mesmo. Um beijo pra você, muito obrigada pelo relato. E aí, esteve em Sete Além, metrô em Sete Além. Gente, o Sete Além tá em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto agora.
O hotel que eu trabalhei era um portal para outra dimensão? Vamos ver. Oi, Ana e Matheus. Eu sou a Beltrana, mas pode me chamar de Beltrana. Sou a mesma pessoa do relato... Gente... Ah, tá. É a mesma pessoa do relato Fui mãe adotiva de uma menina fantasma. Vocês lembram desse relato? Eu moro na Itália e aqui o verão vai de junho a setembro. E é o período do ano que eu mais trabalho, fazendo até 16 horas de trabalho por dia. Trabalho para uma empresa de espetáculos como fotógrafa e animadora em locais de férias. Dito tudo isso, vamos ao relato. É a segunda vez que eu trabalho nesse lugar. Ano passado, o máximo que acontecia era ver um homem dentro do quarto das meninas. Esse que eu via também esse ano. Porém, coisas estranhas aconteceram. Eu estava subindo no elevador com um hóspede. Ele desceu no sétimo andar e eu iria descer no 8º. Quando chegou no 8º andar, eu saí do elevador e dei de cara com a camareira. Peguei alguns itens e subi um lance de escada para cobertura. Porém, quando me dei conta, eu estava no 6º andar. Mas, gente, como assim? Eu desci no 8º andar, vi a plaquinha que dizia 8º andar e ainda falei com a camareira. A cabeça rodou um pouco, mas eu consegui chegar na cobertura pelas escadas. Segunda coisa, eu andava sempre com as chaves no meu bolso, sempre. Até mesmo porque eu era sempre a primeira a terminar o trabalho artístico e ir para o quarto para fazer o trabalho de seleção de fotos do dia. Porém, antes de subir, eu coloquei a mão no bolso e não achei a chave. Toquei em tudo, tirei até o forro dos bolsos e nada. Até aí tudo bem, poderia ter perdido as chaves. Peguei com uma amiga e subi. Me troquei e quando peguei o computador para trabalhar, uma voz na minha cabeça disse: "Olha de novo no bolso da calça." Dito e feito, gente, a chave estava ali. Terceira coisa, eu também sempre deixo o meu isqueiro no bolso dos shorts. Me deixe sem comida, mas não me deixe sem o meu isqueiro. Terminei o turno da tarde e decidi fumar um cigarro. Coloquei a mão no bolso e nada do isqueiro. Pensei, ok, fumo no quarto, ali eu tenho um outro isqueiro. Ok, subi, fumei meu cigarro. Passaram-se 2 horas, fui me vestir para o turno da noite. Quando fui colocar o short da manhã no lugar, o que é que cai dele? O isqueiro perdido. Que não estava lá, agora estava de novo. Olha, essas foram as mais estranhas que aconteceram nesse local. Sem dizer os diversos espíritos que eu via ali todos os dias. Gente, será que são os espíritos que fazem isso? Será que ali tem um encontro de dimensões paralelas? Que uma hora, sei lá, uma hora você encontra um negócio aqui, outra hora o negócio tá lá, nessa dimensão tá aqui, na outra tá lá. Não sei. Mas isso acontece bastante, né? Esse lance aí das coisas sumirem, aparecerem no mesmo lugar ou em outro lugar. Então vamos ao relato de hoje, que é a maledite com quem vou ter que conviver por toda a minha vida. Vamos ver, é um relato curto. Medinho curto. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Me chamo Fulana, mas mudarei meu nome aqui para Fulana. Todos os nomes aqui citados também serão alterados. Bom, começo meu relato dizendo que tenho 23 anos e aos 18 conheci meu marido, no Tinder. Sabe quando as coisas são para ser exatamente daquele jeito? Pois é. Pois bem, em menos de 10 dias depois de nos conhecermos, começamos a namorar. 3 meses depois, fui expulsa da casa da minha avó após o falecimento do meu pai. Como assim? E fui morar com meu namorado, Brian. Brian tinha um filho de um relacionamento anterior de apenas 3 anos. Criança que desde o começo dei muito carinho.
pois além de ser filho do homem que amo, é um menino encantador. E é aí que entra a Maledite. Ela é mãe do meu enteado e colocou na cabeça que eu quero roubar o seu lugar de mãe. Ana, eu nunca faria isso. Eu apenas tratei o menino com afeto e carinho, afinal vou conviver com ele o resto da vida. Maledite, no começo do meu namoro, se mostrou indiferente. Mas quando Brian me deu uma aliança, algo que durante o relacionamento deles ela exigia e ele não deu, ela simplesmente surtou. Mandava mensagens todos os dias. Inventou que o menino estava com febre de 40 graus mais de uma vez. Ela inventou isso mais de uma vez. Disse que toda vez que voltava da nossa casa, ele ia doente. Além também das mensagens tentando reconciliação com meu namorado. Eu sou de uma cidade vizinha e de vez em quando vou visitar a minha família. Ela descobriu os dias em que eu ia e passou a mandar mensagem para o meu namorado convidando ele para aquilo mesmo. Não era nem para tomar o sorvete, não. Era para ser o sorvete. Bom, ela também mandava mensagens para ele dizendo que o amava mais do que eu. Que eu era gorda e não o satisfaria na cama como ela, etc e tal. Por muito tempo, eu e meu namorado não falamos nada. Porém, depois de um tempo, as coisas começaram a incomodar. E ela foi motivo da nossa primeira e última briga, pois o Brian não dizia nada quando ela me ofendia. Depois da discussão, ele passou a me defender. Eu segui tratando o menino com todo amor e carinho, afinal não era culpa dele ter a mãe que tinha. O tempo passou e nós simplesmente falávamos o mínimo possível com ela. Então, aos 20 anos, descobri que eu estava grávida. Não foi planejado, mas foi uma bênção. Toda a família ficou radiante, inclusive o meu enteado, que adorou a ideia de ser o irmão grande, como ele dizia. Como ele diz, enfim. Minha cunhada disse que o sonho da Maledite era ter uma filha do meu namorado. E quando descobriu que era um menino, ela ficou arrasada. Ai, gente. Talvez por coincidência, eu iria dar à luz a uma menina. Assim que descobriu esse fato, Maledite voltou a enviar mensagens pedindo mais uma chance ao meu namorado e ao não obtendo sucesso, começou a dizer para o próprio filho que ele não era mais amado por nós, que apenas a menina seria filha do pai dele agora e que ele só tinha ela. Meu enteado chegou arrasado até anos, não sei, chegou arrasado e pediu que até nós, talvez, chegou arrasado até nós e pediu que não deixássemos de amá-lo, que ele seria um bom menino e um bom irmão grande. Ai, gente, judiação, isso é pecado fazer isso com a criança. Eu, no intuito de acalmá-lo, peguei sua mãozinha, coloquei na minha barriga e disse: meu bem, você sempre vai ser amado por nós e já é muito amado pela sua irmãzinha. Toda vez que ela ouve a sua voz, ela remexe toda. E naquele momento, meu bebê chutou. Pouco depois, eu dei à luz, mas minha bebê nasceu com amarelão. Icterícia, né? E teve que ficar internada uns dias, o que me deixou arrasada. Passei todos os dias do lado da minha bebê e sem nada para fazer, ficava nas redes sociais. Qual não foi a minha surpresa quando minha cunhada me manda um print de uma conversa com a Maledite, onde ela confessa ter feito um trabalho de morte para mim e para minha filha. Mas que... Fiquei horrorizada e fui imediatamente atrás de um centro espírita para buscar ajuda. Segui à risca tudo que me foi passado e logo minha filha estava bem e saudável. Eu decidi então enfrentar a Maledite. Fui até a casa dela, apresentei o print como prova e ela confessou ter feito. Disse que me odiava por roubar o homem dela e tentar roubar o filho dela.
Eu disse que eu nunca tentei roubar o filho dela e que o Brian era solteiro quando nós nos conhecemos. Depois de chamá-la de louca e dizer que se mexesse com a minha... Depois de chamá-la de louca e dizer a ela que se ela mexesse com a minha família novamente, ela iria até o eu iria até o inferno atrás dela, aí eu fui embora. No mesmo ano, o meu enteado pediu ao pai para morar conosco. Disse que não aguentava mais a mãe falando mal dele o tempo todo, chamando-o de todos os palavrões e coisas nojentas que ele sabia que o pai não era. A Maledite é uma mulher mimada. Se for contrariada, esperneia como uma criança birrenta que não tem o que quer. E agora ela mesma afastou o próprio filho. Às vezes sinto pena dela, mas lembro do que fez e acho que o que está passando é até pouco. Bom, Ana, é isso. Não tem muito de sobrenatural, mas espero que você e os assombrados tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, um beijo e até a próxima. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas eu acho que o trabalho não pegou mais nem só... A icterícia, acredito que é algo simples, não sei, se eu estiver errada, me corrijam. Mas é algo que, assim, acontece até que bastante. Eu já vi vários casos e o tratamento não é complicado, é ficar um tempinho ali, num banho de luz e tudo mais. E é lógico que a gente não quer, a gente quer ter o nosso filho e ouvir, ele é totalmente saudável, pode ir para casa e dar de mamar. É isso que a gente quer ouvir. Qualquer outra coisa que fuja disso já pesa. Mas assim, por ela ter feito um trabalho de morte para as duas, eu acho que nada aconteceu. Então a proteção aí estava forte, só que ela vai ter que arcar com as consequências do que ela fez pedindo mal de outra pessoa. Volta, bateu, pode não ter pego, mas que vai voltar pra lá, vai. E é duro, às vezes a gente fica com dó. Às vezes a gente ainda fica com dó das pessoas. Mas é como se diz, aí você para e pensa, poxa, fez tudo o que fez, tá colhendo. A gente vai fazer o quê? Não é? E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Meu avô brigou com uma bruxa virada numa porca. Mais um daqueles relatos, né? Onde a pessoa vira bicho. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bom? Essa história que vou contar aconteceu com meu avô. Acredito que seja verdade, pois ele é um senhor de 75 anos, muito sério e de bastante palavra. Ele mora no interior do Ceará, numa cidade chamada Tal, porém ele não mora bem na cidade, e sim em um local mais afastado. Por assim dizer, ele mora no interior do interior. Ele, quando era jovem, adorava cortejar a minha avó na casa dela. E sim, ele usa o termo cortejar. Bom, ele ia na casa dela, porém era um pouco longe, cerca de uns 30 a 40 minutos andando pelas estradas de chão. Então meu avô saiu de noite, ele me disse que era mais ou menos umas 8 da noite, e aí o meu avô teve a brilhante ideia de cortar caminho, indo por dentro de um terreno onde tinha uns pequenos caminhos com matos altos por onde dava para passar. Então ele foi em direção à casa da minha avó com pressa para chegar logo, ele disse. Foi aí que o meu avô já estava quase na metade do caminho para chegar na casa da minha avó, que ele ouviu um barulho no mato. Ele me diz que sempre foi muito corajoso e sempre andava com a peixeira dele na cintura e não tinha medo de nada. Peixeira é uma faca, tá? Que o povo do Nordeste usava antigamente para se defender. Foi então que saiu do meio do mato alto uma porca enorme, a maior que ele já tinha visto na vida até hoje. Era uma baita de uma porca, como ele diz, branca. Parece que eu já vi esse relato, gente. Como ele diz, branca, com os olhos que brilhavam que nem fogo, com um cheiro horrível que ele nunca tinha sentido na vida.
Foi então que ele imaginou que aquilo não era coisa desse mundo, não. Ele pegou a peixeira e tentou passar de fininho pela porca, que quando ele chegou perto, a porca avançou para cima dele, erguendo as duas patas da frente e ficando em pé. Que nem a gente, sabe? Ficou em duas patas, né? Bípede, igual a nós. E com as patas erguidas, foi para cima dele, arranhando ele, tentando morder, com uma força gigantesca, disse o meu avô. Então ele começou a tentar furar a porca com a peixeira, mas ele disse que furá-la era a mesma coisa que tentar furar um couro duro de animal quando fica no sol. Para nós que somos da cidade, creio que seja a mesma coisa que tentar cortar borracha de pneu com uma faca simples. Enfim, ele tentou golpear pela barriga, pelo rosto, mas não dava jeito. Enquanto isso, ele já estava todo machucado por conta da força que a porca tinha. Ele disse que ficou nessa brincadeira, entre aspas, por uns 10 minutos tentando sair ali, se safar do animal e não conseguia. Ele já estava esgotado. Foi quando ele, por sorte, acabou conseguindo dar um golpe nela e aí ela saiu gritando. Ele, que estava no meio do caminho, decidiu que não ia mais cortejar a minha avó naquele dia. Voltou para casa. Eu acho que ele não era tão corajoso assim. Ele voltou para casa e contou a história para os irmãos dele, que disseram que o terreno que ele passou era danado para aparecer coisa estranha lá. Foi aí que se passaram 6 dias do ocorrido. Ele estava na comunidade vizinha de onde a minha avó morava. Estava com uns amigos jogando dominó quando começaram, por algum motivo, a falar de um acidente. Quando um deles disse que uma das vizinhas dele, que tinha fama de ser bruxa, passou 2 dias na cidade por causa de um acidente que ela sofreu. Para surpresa do meu avô, ele disse que a bendita lá da bruxa falou que estava machucada porque tinha passado a noite brigando com um homem que tinha uma peixeira bem afiada e que nunca tinha encarado um homem que tinha aguentado tanta porrada como o que ela brigou. E ainda disse que só não matou aquele homem porque ele acabou acertando o único ponto fraco dela, que ela não protegeu. Meu avô disse que ficou sem reação e que pensou que nunca mais ele queria encontrar aquele animal de novo. Parece que eu já contei esse relato, gente. É muito parecido com o outro, não é? Muito parecido. Se eu não contei, tá aqui. O que eu ia dizer primeiro é o seguinte. Na caixinha lá em cima dos remédios, lembra? Naquela porta que você pegou pra mim outro dia? Primeiro eu ia dizer o seguinte. Às vezes tem uma porca com cria. E tem porco que é grande mesmo. E às vezes ela tava com cria ali por perto. E ao passar perto, ela levou como uma ameaça. Então ela tava ali doida da vida querendo proteger os filhotes. Mas essa mulher dizer tudo isso, aí é muito estranho, não é? Falar tudo o que aconteceu com ele, diz que a mulher falou, vai saber, não duvido de nada. Mais um aqui, ó. Nossa Senhora demonstrou que estava comigo. É uma moça. Faz um mês, mais ou menos, que aconteceu isso comigo. A minha mãe está fazendo há várias semanas jejum toda quarta e sexta, comendo somente pão e água, pelo pedido de Nossa Senhora para melhorar e purificar o mundo. Era antes de dormir por volta de umas 10 horas da noite. Estava deitada na cama com a minha mãe. Eu costumo dormir com ela, pois o meu quarto faz muito frio e muito calor. Além de não gostar de dormir sozinha, porque sempre tenho medo de ver e ouvir algo e estar sozinha. Compreendo totalmente. A minha mãe estava rezando o Pai Nosso e Ave Maria e me chamou para acompanhá-la. Comecei a rezar de olhos abertos
e no pensamento. Então, recordei de um relato que a pessoa pediu a Nossa Senhora para demonstrar estar junto a ela, para demonstrar que estava junto a ela, isso. E eu pensei também, bem que Nossa Senhora podia me mostrar que estava comigo, né? Então, ao final da nossa oração, eu senti uma mão me tocando na testa e fazendo o sinal da cruz. E não tinha ninguém em minha frente, pois a luz estava acesa e eu rezava de olhos abertos. Nesse momento, eu fiquei muito emocionada, pois, mesmo sabendo que Nossa Senhora sempre me acompanha, me demonstrou isso em seguida ao meu pensamento. Pois eu nem falei nada em voz alta, eu apenas após o fato ocorrer, eu contei tudo à minha mãe, que estava ao meu lado. Que legal, olha só, pediu para, mostra que tá comigo. E você sentiu uma mão fazendo uma cruz na sua testa? Uau, legal, hein? Ela demonstrou, estou aqui. O dia mais bizarro da minha vida? É um relatinho meio médio, hein? Vamos lá? Olá, olá! Uma boa noite para todos. Hoje, exatamente no dia 23 de agosto, ontem então foi, 23 de agosto, aconteceram algumas coisas, no mínimo estranhas comigo. E gostaria de deixar claro que foi tudo tão surreal que eu ainda estou processando todas essas informações. Então, eu já queria me desculpar caso o relato fique confuso, mas senti que precisava compartilhar isso com vocês. Tudo que contarei aqui aconteceu no período de 16 horas, do dia 23 até as 13h30 da madrugada de hoje, do dia 24. Certo. Então, queria começar explicando todo o contexto da história, pois realmente acredito que tudo isso possa ter um significado ou uma culpa, por assim dizer. Eu sempre tive uma família bastante diversificada em todos os aspectos, principalmente no religioso. Eu tenho tias evangélicas, tios praticantes do candomblé, católicos, ateus, xamãs, bruxas e até simpatizantes da cientologia. Bem diversificada mesmo. Bom, minha avó sempre foi uma pessoa muito à frente de seu tempo, em todos os quesitos, desde sempre apaixonada pelo conhecimento. E eu arrisco dizer que você pode perguntar qualquer coisa a ela que ela vai saber te responder. Toda a família a chama de a vidente oficial, porque praticamente tudo que ela diz ou aconselha acaba acontecendo de um jeito ou de outro. Nesse dia, eu acabei de chegar em casa e ela estava nos visitando. Eu estava muito estressado, com um monte de coisa que tinha dado errado no dia. Entrei em casa e antes que eu pudesse abrir a boca para falar com ela, ela me disse: "Tô sentindo algo estranho em você." Eu tento em vão disfarçar o quão chateado eu estava e disse: "Como assim? Como assim, vó? Eu devo estar cansado, só isso." Ela fez um não com a cabeça e me disse: "Não é isso. Você tá estranho. Parece que você tá vibrando muito baixo e isso não é bom." Eu perguntei a ela o que isso significava. E basicamente ela me disse que somos como uma espécie de um rádio sintonizando. Ou sintonizando. Se as nossas energias estiverem boas, nós iremos captar energias boas. E caso o contrário, o mesmo acontece. Se a gente estiver vibrando baixo, captamos energias baixas. Terminei a conversa deixando a minha avó e a minha mãe na sala, enquanto jantavam, e fui para o meu quarto me trocar. Tomei banho, me deitei um pouco e comecei a pensar alto. Se a minha avó falou, com certeza tem algo errado. Como estava muito cansado, acabei pegando no sono. Acordei
Acordei em meu quarto, acordei e em meu quarto vi, várias nuvens negras ao meu redor. Eu entrei em pânico. Já passei por uma situação semelhante quando era criança, mas mesmo assim, eu nunca me não sei o que lá com o tal ocorrido. Acordei e, sem me mexer, fechei os olhos e tornei a abri-los por várias vezes, tentando me certificar de que o que estava acontecendo ali à minha volta, tentando me certificar do que estava acontecendo ali na minha volta, é isso? E aí eu vi um homem, se é que posso chamá-lo assim. Esse homem estava na parede, quase de cabeça para baixo, olhando para mim. Mas a sensação que eu tinha era que eu estava de cabeça para baixo. Esse cara usava um terno prerrogativo. Será que foi correção automática? Bom, usava um terno e parecia velho. Ele parecia velho e novo ao mesmo tempo. Parecia que ele ficava jovem e logo após envelhecia de novo. Ele que estava no teto veio em minha direção, vi minha direção andando pelo teto, é isso? Logo após vindo pela parede e chegando no chão. Ele ficou do meu lado da cama, ajoelhou-se do lado da minha cama e olhou fixamente para mim e começou a me vampirizar. Eu conseguia ver o que seria a minha energia sendo puxada para dentro dos olhos daquele homem. Eu fiquei quase uns 10 minutos assistindo aquilo tudo, sem poder fazer nada. Logo em seguida, senti como se tivesse caído na cama. Abri os olhos, completamente em pânico, e já não estava mais em meu quarto. Eu estava no salão. Eu estava num salão branco, enorme. Parecia uma recepção de consultório, sabe? E era gigante. Eu gritei olá umas 2 vezes e a minha voz ecoou no lugar inteiro. Apareceu uma mulher bem alta, com um garoto do lado, e eu já havia sonhado com eles antes. E até já os vi. Não sabia quem eram, mas eu sentia que os conhecia de alguma forma. A mulher veio até mim, já de cara, já me falou que eu estava errado. Não sabendo como agir nessa situação, eu disse, errado de quê? E ela sentou no chão, ela sentou no chão mesmo e disse, sabe quando você dorme a noite inteira e acorda exausto? Ou quando você nem tenta fazer algo porque acha que aquilo não vai dar certo? O seu achar ou o seu pensar te faz acessar involuntariamente áreas não muito boas. Ela me disse que o estado mental que eu estou influencia diretamente nas energias que eu atraio para mim. Raiva, ódio, tristeza, dor, felicidade, e isso molda o mundo espiritual que me cerca. O que aconteceu? Ela disse isso. O que aconteceu? Você não é assim. E sem pensar 2 vezes, eu comecei a contar tudo. E o mais estranho ainda era que tudo fluía com uma naturalidade enorme. Eu me sentia bem ali. Eu contei de algumas dificuldades que estava passando. Não tinha nada a ver com dinheiro, nem nada do tipo. Era eu mesmo. Eu estava triste e com raiva. Mesmo assim, continuava sem ligar muito. Bom, sem terminar de conversar, eu fui puxado, sem terminar a conversa, eu fui puxado e acordei com a minha avó me perguntando se eu estava bem. E eu disse que sim, e ela disse que já estava indo embora. Antes de chegar na porta do quarto que dava acesso ao corredor, ela disse, você não me engana, você é um péssimo mentiroso. Você teve uma projeção, não foi? Me conte isso depois. E aí ela sorriu e disse, vamos, pense em coisas boas e atraia coisas boas também. E a minha mãe e meu pai, junto com a minha avó, saíram. Meu pai foi levá-la em casa.
Eu fiquei sozinho, sentei no chão mesmo e comecei a pesquisar desesperadamente uma explicação para o que tinha acontecido. Deixei a porta do quarto aberta e ouvi todos saindo de casa. O portão batendo, logo em seguida, o carro ligando. E eu parei na porta do meu quarto, mas estava no celular. Então, vi perfeitamente um homem entrar no quarto e ir em direção ao banheiro. E eu pensei, meu pai deve ter esquecido algo. Voltou para falar comigo, sei lá. E eu fiquei esperando. E eu não vi ninguém sair do banheiro. Levantei correndo e não tinha ninguém no quarto e nem na casa. Me sentei no chão e lembrei de uma técnica de blindagem da alma que tinha aprendido. Essa técnica é justamente contra os espíritos que vampirizam você. Eu coloquei uma música calma nos meus fones e fechei os olhos. E me projetei de novo. Me vi sentado no chão, em meu quarto, no plano astral, completamente escuro, sujo, com vários espíritos ao meu redor. Com o susto, retornei ao corpo. Acordei assustado, rezei e simplesmente não dormi essa noite. A única explicação lógica disso tudo é que o meu estado espiritual deu uma brecha para isso tudo acontecer. O fato de estar vibrando em frequências baixas me atraiu os espíritos baixos também. Como eu tenho um histórico de mediunidade, eu vi todas as mudanças à minha volta. Acredito que terei que me organizar de novo e voltar a ver tudo com mais clareza, eu acredito. Mas preciso de explicação. Alguém pode me explicar e me dar uma dica de como melhorar isso tudo? E se sim, agradeço. Um abraço a todos. Pensando em coisas boas, sua avó já disse tudo. É difícil, né? Tem momentos que é muito difícil. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Eu vou contar esse da camiseta que é curtinho agora, tá? Boa noite, Aninha. Eu me chamo Fulane. Meu relato é curtinho. Aninha, o caso que venho relatar não é assombrado, mas me deixou com a pulga atrás da orelha. Já faz algum tempo que coisas somem aqui de casa. Primeiro foi uma faca de um joguinho que eu amava e só usava ele. Depois aquele descascador de legumes que de um lado descasca e do outro faz bolinha. Sei, eu tenho um branquinho que tem aqui em casa. Tem, tá caindo aos pedaços, mas é o melhor que tem. Sumiu. Mas ok. Porque os espíritos adoram um pote ou uma tampa, porque nunca levam o conjunto, né? Só um de cada... ou eles levam o pote ou a tampa, não leva os dois juntos. Ou leva também, a gente nem sente falta, porque daí não ficou nenhum nem outro, né? Só some mesmo. Porém, estou triste demais, porque eu juntei uma grana e comprei 3 camisetas de vocês. A Grey's Anatomy, a Selfie Zumbi e o Bicho Vai Pegar. Só que a gente sempre tem uma favorita, né? E a minha era a do ET Grey. E você acredita que ela sumiu? Eu não levei para lugar nenhum, então não posso ter esquecido na casa de ninguém. As minhas camisetas do canal eu lavo separado de tudo para não juntar pelos. Tenho o maior amor do mundo por elas. E a do ET não está mais em casa. Revirei meu guarda-roupas e dos meus pais, até o do quarto de visitas, e nada. Será que a galera de Sete Além ou as almas de Guiana também queriam uma camiseta do canal e levaram a minha? Um beijo, Ana. Abraço pro Matheus e um cafuné nos bebês vampiros. Obrigada, um beijo pra você. Esses dias eu lembrei das almas de Guiana. O que sumiu? Sumiu alguma coisa, falei, acho que as almas de Guiana levaram. Olha, não sei. Não foi ninguém que pegou mesmo. Ninguém deu uma surrupiada e falou, ai, que legal essa camiseta, vou passar a mão. Né? A gente tem que pensar em todas as possibilidades.
Você já procurou, você falou no guarda-roupa dos seus pais? Porque às vezes na hora de dobrar, lava, dobra, às vezes acaba guardando em outra gaveta, em outro guarda-roupa, né? Eu já peguei camiseta minha dobrada na gaveta do Matheus, roupa minha na gaveta dele. Mas você disse que já procurou em tudo quanto é canto, não saiu de casa. Ei, pede pra devolver. Cadê a Helena que pede pra São Longuinho e ele devolve? Né, a amiga da Solange lá. Solange Guzman. Vê de repente as almas de Guiana, né? Ó, Sete Além aí, São Longuinho, sei lá, tenta de tudo aí pra ver se devolve a camiseta e depois você conta pra gente. Gnomo, não sei. 10 pulinho, 3 pulinho, 10 pulinho. Porque... Então, tem as coisas que somem, tem as coisas que aparecem do nada também. Ó, se na casa de alguém por aí apareceu uma camiseta do ET Grey, você já sabe, do nada apareceu, você já sabe que é dela, tá? Aí vocês mandam relato, apareceu aqui em casa, sumiu daí, apareceu aqui. Porque, não sei, né, essas coisas que desaparecem, que coisa louca, né? E justamente a que você mais gostar. Dá uma olhada embaixo da cama, de tempos em tempos. Porque lembra que os negócios pareciam debaixo da cama empoeirado? Às vezes, vai dando uma olhada por debaixo da cama. Se você achar, você manda o relato. Um beijo. Amigo do além é o relato. Olá, Ana, como está? Eu e minha esposa somos seus fãs. Adoramos a forma como você lê os relatos. Segue outro relato de minhas experiências como policial militar. Agradeço pela oportunidade de relatar. Grande abraço, fulano de tal. Lá pelo ano de 1993, eu era um jovem policial militar do pelotão de choque e operações especiais. Recebemos a missão de terminar com uma oficina de desmanche de veículos. Estratégia montada, marcamos a ação para a madrugada. Entraríamos pelos fundos da oficina. Para isso era necessário atravessar um cemitério abandonado. Outras equipes fariam o bloqueio da entrada da oficina. Assim, minha equipe dividiu-se em 3 grupos de 8 PMs, para chegar abrangendo todas as rotas de fuga. Minha equipe deveria seguir pelo cemitério até encontrar uma pequena cancela, um portão, e por ali invadir o local. Lá por volta das 2 da madrugada, noite mal iluminada pela lua, não podíamos usar as lanternas, pois poderíamos ser vistos, né? Iniciamos a progressão no terreno do cemitério. Uma névoa densa, capim alto, prejudicavam o nosso deslocamento. Deveríamos chegar todos juntos para a abordagem. Eu estava à frente do meu grupo e no comando. Bom, tudo corria bem até que perdi a trilha, pois a neblina ficou mais forte e muito pouco eu enxergava. Fiquei nervoso e já considerava a possibilidade de parar a ação do meu grupo e voltar, pois era perigoso avançar cegamente. Fiz um gesto indicando para o meu grupamento parar. Eu tentava ver melhor, forçava os meus olhos. Eu tentava ver melhor, tentava forçar meus olhos, ver um ponto de referência, mas nada eu via. Então, de repente, eu vi um colega sinalizando para avançar. Meu alívio foi imediato. Deveria ser o último PM do outro grupo. Fiz sinal de positivo e voltamos a andar, seguindo de tempo em tempo o sinal de avançar que o colega fazia. Então, aquele PM deu alguns passos e novamente fez sinal para seguirmos. Quando dei um passo, esbarrei numa cerca de arame farpado. Logo fiquei confuso, pois o colega passou direto pela cerca. Na situação que estávamos, não pude ficar pensando naquilo e deixei isso para depois. O PM sumiu depois de eu encontrar a cerca. Como eu lembrava da estratégia, sabia da existência daquela cerca e que ela levava até o portão de acesso à oficina.
Segui tateando o arame farpado até que chegamos ao portão. Entramos e logo avistamos os outros 2 grupos. A partir desse momento, tudo aconteceu sem alterações. Quadrilha presa, sem um tiro, sem resistência, missão realizada com sucesso. Só eu sabia do problema que quase me levou a cancelar a atuação do meu grupo. Eles não perceberam nada e, de volta ao QG, todos comemoravam a vitória. Mas eu, agora, só pensava no colega PM que me ajudou. Chamei meu padrinho, PM mais antigo que fica encarregado de nos ensinar a trabalhar nas ruas como um orientador, e contei para ele tudo o que aconteceu comigo. Ele escutou atentamente e disse que, como ele é um bandista, tem certeza que um espírito amigo, provavelmente um PM, vendo a minha dificuldade e aflição no momento, chegou para me ajudar. Sendo assim, devemos orar por esse irmão de farda, que mesmo estando ainda preso ao plano da terra, não deixou de vir ajudar um colega. Oramos nesse momento pedindo luz, paz e socorro ao colega desencarnado. Agradeço até hoje pela ajuda dele. Abraço fraterno a todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. E sim, é muito interessante ver como pessoas que deixaram esse plano e trabalhavam com certas coisas continuam voltando para ajudar de certa forma. Um médico que faleceu às vezes é visto ajudando alguém ainda no hospital. Um PM que faleceu às vezes é visto ajudando um colega numa situação ou outra, e por aí vai. Não é? Interessante? Muito legal. Mandar uma entidade me matar. Eita! Olá, Ana e Matheus, o meu nome é Fulana, já é um nome fictício, mas tenho 20 anos e sou de Portugal. Assisto o vosso canal há pouquinho tempo, mas adoro-vos. Estou totalmente viciada. Espero que leiam o meu relato. É um pouco longo, mas vão se surpreender. É a primeira vez que escrevo um relato, mas depois enviarei mais uns 3, principalmente o do meu carro enfeitiçado. Eita! O relato que venho contar aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás e não menciono nomes nele. Ok. Tudo que aqui relato aconteceu como se fosse um sonho. No dia que esse episódio ocorreu, eu me deitei, como faço habitualmente, mas nada do sono vir. Algo parecia que não quisesse. Algo parecia que não queria ou me protegia para eu não dormir. Lembrei da proteção, uma cruzinha que normalmente uso porque eu sou muito invejada e sofro muito com o espiritual. Bom, coloquei essa cruzinha debaixo da minha almofada, do travesseiro, acho. E depois de assistir uns relatos, eu acabei por adormecer. Se é que adormeci. No fim, entenderão. Eu comecei a ter um sonho, entre aspas, se é que posso dizer que é sonho. Nesse suposto sonho, eu comecei a sentir uma presença meio estranha no quarto. No quarto onde dorme eu, a minha mãe e o meu filho, que é bebê. Olhei para onde a minha intuição mandava, mas não vi nada. Olhei tudo. Ana, o meu quarto era igualzinho como na vida real. Até um casaco que eu deixo pendurado numa porta estava lá. Nada faltava naquele quarto. Daí que eu digo que era um suposto sonho. Nesse sonho, eu acordei. Vi a hora e era umas 3 ou 4 da manhã. Virei para ver se o meu filho estava cobertinho e estava. Voltei a dormir, entre aspas. E foi aí que o pior do relato aconteceu. Bem, eu comecei a sentir algo querendo me puxar. Parecia que estavam tentando me arrancar a alma. Senti algo inexplicável, sufocante, desesperador. Nem sei. Eu me via levantando da cama, sentando nela. Chamava minha mãe, ela não acordava.
levantava minha mãe e nada, e ela continuava dormindo. Eu senti que eu estava sozinha, porém acompanhada por algo que me queria fazer mal naquela batalha, sozinha naquela batalha. A coisa que estava fazendo isso me levantou, me levantava, me deitava, apertava o meu pescoço. Mesmo eu não sentindo a dor da falta de ar, eu sentia algo apertar o meu pescoço. Daí eu lembrei de rezar, mas eu nunca acabava a reza. Então comecei a gritar em pensamento: Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor. E do nada tudo tranquilizou. Daí, e eu voltei a acordar de novo, toda transpirada, toda suada, cansada. Lembrando que tudo parecia sonho, mas no fim entenderão que não era. Olhei o telefone mais uma vez e era umas 4 da manhã, 4 e pouco, quase 5. Voltei a dormir. Já de manhã, depois de almoçar, me lembrei do ocorrido daquela noite. Então comecei a pesquisar na internet o significado disso. Como sempre, pesquiso todos os meus sonhos. E não aparecia nada na internet que fosse o que eu tinha vivido. Então aí me comuniquei com uma amiga, que é taróloga. E ela disse que isso não tinha sido um sonho, mas sim um ataque espiritual. Fiquei assustada porque não saberia o que podia ter originado isso. Eu não sabia o que podia ter originado isso. Então liguei logo para minha tia, que é médium de incorporação, e expliquei o sucedido. Tudo direitinho. E ela teve uma intuição e falou: Pois é, você incomoda muita gente, você impede muita coisa. E eu questionei: Como assim, tia? E ela me respondeu: Eu suspeito que quem tenha mandado isso para você é alguém que nunca você conheceu, mas que te conhece minimamente bem e que não está nada contente contigo. Aí eu sabia de quem ela estava falando. Algo em mim falou da mulher negra que quer o meu pai à força. Que quer meu pai à força. E passa a vida fazendo magia negra para ele, para me separar do meu pai e para separar ele da minha mãe. Contarei melhor essa história num outro relato. Sim, esse relato foi gravado, tá? E ele está ou nessa coletânea agora de sexta ou vai estar na segunda. Ela diz aqui era a mulher negra que quer o meu pai à força. É porque, dando um spoilerzinho, o pai dela foi trabalhar, saiu de Portugal e foi trabalhar em Angola. E lá ele tinha uma moça que trabalhava na casa dele, fazendo limpeza, ajudando com comida e tudo mais. E é essa mulher. Bom, a minha tia então disse para eu meter água benta na testa em forma de cruz e rezar o credo às vezes que eu quisesse. E assim eu fiz, e dormia bem tranquila. Mas fiquei curiosa para saber se realmente tinha sido essa mesma mulher. Peguei, pedi a minha amiga taróloga para abrir um jogo para mim, pois eu estava com medo que se repetisse e queria saber o motivo. Queria saber se tinha sido ela e com que intenção. E lá estava. Nesse joguinho falou que ela mandou essa entidade para me fazer mal, que já tinha enviado mais vezes, em forma de eu tentar me suicidar. E eu contarei isso num outro relato também. Eu já tinha feito de tudo e mais alguma coisa e não conseguiu. E que ela já tinha feito de tudo e mais alguma coisa e não conseguiu. Então, dessa vez, enfurecida, pois eu sou o pilar da casa e o meu pai me ama profundamente, não larga nada por nós. Então, ela queria acabar comigo. E porque assim ela estaria com o caminho livre. E que foi o meu anjo da guarda e a minha proteção, a que eu falei no início, que me protegeu. Graças a Deus eu tenho um maravilhoso anjo da guarda que me protege sempre, que trata de mim e não deixa que nada me atinja.
Bem, este foi o meu primeiro de 4 relatos que fiz para vocês. Espero que tenham gostado e um beijinho enorme da sua fã para vocês dois e para os bebês. Continue assim, adoro acompanhar os dois nessa jornada. Beijinhos enormes mais uma vez, de coração. Tudo de bom, desejo-vos a maior sorte do mundo. Muito obrigada, um beijo para você. Então ela mandou uma entidade. Ulayano. Vamos lá, que tem mais relato aqui para ler. Vamos ver este daqui. Aconteceu comigo. Parece aquelas coisas de rádio, né? Aconteceu comigo. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana mesmo. Eu encontrei seu canal procurando alguma coisa interessante para ouvir enquanto me restabelecia de uma cirurgia, da qual já estou bem. Pode ler tranquila, pois não citarei nomes. O fato aconteceu comigo há alguns meses. Em 2020, eu e minha filha de 29 anos tivemos Covid. Ao mesmo tempo, graças a Deus... nós tivemos ao mesmo tempo. E graças a Deus, nossa recuperação foi em casa. Mas esse vírus deixa sequelas. E eu fiquei com a memória um pouco prejudicada. Esquecendo nomes e palavras que sabia, mas não conseguia me lembrar em alguns momentos. Certo dia, para definir como estava sentindo a minha cabeça, pois além de não me lembrar, eu sentia a minha cabeça atordoada, então falei para minha filha que eu estava zureta, palavra que não me lembrava há décadas. E minha filha falou: "Que palavra feia, mãe!" E eu expliquei o que era, e que ouvi essa palavra da minha mãe e de outras pessoas mais velhas. Zureta? É tão velha? Eu conheço muito bem essa palavra. Pois bem, usei essa palavra mais umas 2 ou 3 vezes e percebi que a minha cabeça só piorava. Quando certo dia, perto da minha filha, falei novamente que eu estava zureta. Então minha filha me falou: "Mãe, não fala nunca mais essa palavra." A minha filha vê e ouve espíritos e entidades, sabe? E ela falou assim: "Mãe, nunca mais fala essa palavra, porque perto da senhora tem uma entidade feminina muito feia. Ela é velha, dos cabelos compridos, desgrenhados, e diz que vai enlouquecê-la. Pois esse é o intuito dessa entidade, enlouquecer as pessoas que a chamam, mesmo sem querer. O nome da entidade, imagina qual é? Isso mesmo, o nome dela é Zureta." Depois disso, gente, eu não falei mais essa palavra. Ainda não tô 100% da cabeça, mas graças a Deus e as orações eu estou bem melhor. Desculpe pelo tamanho do relato e se for possível lê-lo algum dia, ficarei muito feliz. Depois que assisti pela primeira vez, eu não parei mais. Agora eu tô viciada no canal. Muito obrigada e Deus abençoe você, o Mateus, seus filhos e os pets. Enfim, que Ele abençoe sua família toda. Um beijo pra você, muito obrigada. Essa é nova pra mim agora, porque ó, é desgraça, peste, que eu já ouvi, que se materializa, miséria, e agora zureta. Gente, eu não sabia, zureta? Mas do mesmo laia ali da desgraça, que é do mesmo tipo, cabelo desgrenhado, da miséria também, dessas. Então, não pode ficar falando muito. Todas essas palavras, na verdade, zureta eu não sabia, não. Eu falava na inocência mesmo, porque eu achava que, meio zureteado, ainda falo isso, que tá meio confuso, sabe? Ai, tô meio zureta hoje. Ou seria, ai, tô meio... sabe, quando você tá realmente meio com a cabeça zonza, meio passado no dia, sabe? Então eu usava esse termo também. Agora não mais, né? Gente, essa é nova. Alguém aí já passou por isso? Conhece ou já viu a entidade mais relacionada ao nome Zureta? Vou parar de falar agora também. Não custa, né? Beleza, deixa eu ver aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.